Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 21 de maio de 2024, 17 horas e 7 minutos. A gente está fazendo aqui a grande estreia do podcast Amarrando as Camisas, um podcast que foi pensado aí para debater os assuntos rurais aqui do Distrito Federal. Eu sou Túlio Moraes, sou servidor público, advogado, sou o pai da Luísa, me considero também um ambientalista. E agora aí um apaixonado, né, pelos temas rurais da nossa capital. Percebi aí durante a minha atuação nesse último ano aí o quanto que é importante a gente estar atento a essas questões. E daí surgiu a ideia da gente criar um podcast, uma plataforma específica para a gente debater esses assuntos. Na verdade, o sonho de fazer um podcast já é algo mais antigo, né? E sempre pensando aí em como fazer da melhor forma, estudando os assuntos, estudando muito sobre essa questão de podcast também, que nos últimos anos aí a gente tem visto cada vez mais canais lançando aí as suas ideias. E para mim é muito gratificante, né, estar aqui hoje ao lado de duas autoridades nos assuntos rurais aqui do Distrito Federal. Hoje, para a gente inaugurar esse podcast, eu estou aqui com o Dr. Cândido Teles. Daqui a pouco ele vai se apresentar aqui para vocês. E estou aqui também com o Luciano Mendes, né, duas referências aqui dos assuntos rurais do Distrito Federal. Antes de passar para eles aqui, eu queria só fazer uma breve introdução do que é o Amarrando as Camisas, né, qual é a proposta do nosso podcast. É estar aqui periodicamente discutindo esses assuntos com autoridades sobre o tema. Hoje a gente vai falar um pouco do Plano de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Mas como esse é o primeiro episódio aqui do nosso podcast, eu vou pedir licença para explicar um pouco desse termo, né? Amarrando as camisas, de onde surgiu isso, qual é a proposta. Amarrando as camisas, para quem não sabe, é um termo, né, muito utilizado lá no Mato Grosso, né, doutor Cândido? E quando o doutor Cândido me fez o convite, hoje eu sou diretor de produção na empresa de regularização de terras rurais. Quando ele me fez o convite para assumir esse desafio lá, ele me disse que não queria um diretor, ele não queria mais um empregado, ele queria alguém que amarrasse as camisas, né? Então, a pessoa com a camisa amarrada, ela passa fome junto, ela apanha junto, mas ela também sai na foto junto. Então, por isso que hoje eu convidei eles aqui para vir amarrar as camisas aqui no podcast, para saírem aqui ao vivo, e para mim é uma gratidão muito grande, doutor Cândido, ter o senhor aqui hoje, tá? Seja bem-vindo ao podcast Amarrando as Camisas. É o senhor que é parte desse sonho que a gente está realizando aqui agora. Então, eu queria que o senhor iniciasse aí a sua participação, dizendo quem é Cândido Teles, como é que o senhor se identifica, falar um pouco da sua história para a gente aí, para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Primeiro, agradecer pelo convite e dizer que esse tema Amarrando as Camisas, quando a gente vai enfrentar um desafio, é que a gente esteve junto em todos os momentos. Nos ruins, nos bons, né? E a gente discutir, enfrentar as dificuldades que surgem. Principalmente no momento de estar criando uma instituição nova, para entrar com um modelo novo de gestão de terras, então precisava ter um compromisso muito sério. Eu sou cearense, eu cheguei aqui em Brasília com 8 anos de idade, joguei bola por aqui, depois eu tive uma passagem pelo Mato Grosso, casei muito rápido, casei muito novo, eu casei com 17 anos, minha esposa tinha 14 anos, e me fez uma passagem pelo Mato Grosso, fiquei por lá até 73, quando voltei para Brasília, e fui fazer o curso de Direito, e depois entrei na UDF, entrei na Embrapa, fiquei mais de 30 anos na Embrapa, que é uma casa que eu respeito e admiro muito, eu acho que as pessoas devem conhecer mais a Embrapa. A Embrapa transformou o Brasil de importador de produtos animal, vegetal, e transformou o Brasil em exportador. A Embrapa transformou o Brasil. A Embrapa é uma empresa que merece todo respeito e toda a consideração de todos os brasileiros. Depois voltei para Brasília, já em 2019, trabalhei como presidente da Terracap, na Nova Cap, melhor dizendo. Em seguida tive a honra de ser secretário da Agricultura, junto com o Luciano, que era meu subsecretário, né, executivo. E nesse início de ano, o governador Ibanez me convidou para presidir essa empresa de terras. E eu achei tão bonito esse momento aqui da gente discutir esses assuntos, temas que são importantes para a área rural, que tem reflexo muito grande na área urbana, porque não existe cidade sem campo.
A cidade ela é muito importante, tem muito divertimento, tem processo alimento, mas produzir alimento, quem produz mesmo é o campo. E nós temos um compromisso muito sério com o campo. Brasília é uma cidade que foi criada por decreto, por leis, é diferente dos demais estados da federação, um momento é município, um momento é estado, e a questão da regularização foi ficando um pouco de lado, esquecida. E o governo tomou essa decisão da gente encarar essa situação de frente, para achar uma solução, levar uma paz social no campo e que as pessoas possam viver com serenidade. É um prazer estar aqui, vamos comentar, discutir diversos temas de interesse de toda a população do Distrito Federal, urbana, rural, dentro dos eixos de desenvolvimento que existe para a área rural. Eu fico muito feliz de estar aqui com você e estar também junto com o Luciano. Luciano é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é um excelente técnico, né, muito comprometido, é um pensador, um conhecedor da área rural do Distrito Federal. Eu tive um prazer de compartilhar com ele na Secretaria de Agricultura bons momentos e tenho um carinho muito grande por ele. O senhor abreviou muito essa sua passagem aí lá pelo Mato Grosso lá. O senhor teve duas passagens muito importantes lá que eu acho que era importante o senhor falar aqui. Não, a primeira foi casar muito novo. Essa eu acho que é a mais importante, eu né? consegui um feito muito importante. Eu casei 2 vezes com a mesma mulher. Porque no início a gente não tinha idade para casar no civil, em seguida, quando ela completou essa idade, ela já era mãe, né, do meu primeiro filho, aí que nós conseguimos fazer o casamento civil. Aqui em Brasília também, já que você disse que eu fui muito rápido, eu cheguei a jogar aqui na seleção de Brasília de 1969. Já faz alguns dias, né? Foi uma experiência muito boa, foi o que me levou para o Mato Grosso. Eu conheci minha esposa no campo de futebol. Mas quando o senhor voltou para o Mato Grosso lá agora, depois de aposentar da Embrapa lá, o senhor teve um grande feito lá também, né? Quando eu cheguei de volta, já aposentado em 2006, eu fui, obviamente, montar um escritório. Eu sou advogado há alguns dias, né? E montar um escritório, e aí me surgiu a ideia de também participar de uma emissora de rádio. Eu fui ser sócio de uma emissora de rádio. E comecei a fazer um programa entrevistando os pioneiros na minha cidade, quem foi a primeira parteira, o primeiro garimpeiro, né, o primeiro empresário. A cidade começou de um garimpo e com isso me transformaram em deputado, né? Eu fiquei deputado pelo estado de Mato Grosso. Depois, a convite do governador Pedro Táxi, eu fui presidir o Instituto de Terra do estado de Mato Grosso, que é um instituto muito grande, o estado é muito grande. Eu fui trabalhar na regularização de terra e eu me apaixonei por esse tema. Eu acredito que a regularização faz bem a todos. Faz bem ao governo, faz bem ao produtor rural, faz bem à natureza, ao meio ambiente. E esse tema é um tema que eu tenho um carinho muito, muito grande. Eu amo essa atividade e eu acredito que nós vamos aqui com um objetivo muito claro da gente transformar e construir um novo caminho para o produtor rural do E lá o Distrito senhor Federal. também teve, vamos dizer assim, a responsabilidade do Instituto de Terras lá também. O senhor foi Sim. presidente lá? O Instituto de Terra é uma autarquia estadual que tem como missão institucional fazer a regularização de terras. As terras no Brasil, como todos sabem, pertencem à União. Com a criação dos estados, houve a divisão entre os estados. As BRs no Brasil também definiu muito essa questão das terras, 100 quilômetros para a esquerda, 100 quilômetros para a direita, pertencia à União, depois voltaram para os estados. Esse tema de regularização de terra no Brasil, ele vem de muitos anos se arrastando. As terras estão aí para produzir riqueza. Está na mão do particular para produzir riqueza. E lá nós tivemos a oportunidade de fazer mais de 100 mil famílias felizes, entregando uma documentação certa, um título registrado no cartório em nome das pessoas, para que elas possam produzir e gerar riqueza. Foi um desafio muito grande, porque o Estado é grande. A vez de uma cidade, a outra são mais de 2.000 quilômetros. Então não é tão fácil. Elas são 141 municípios do estado de Mato Grosso. Então é grande. Mas a experiência foi formidável. Eu me apaixonei pelo tema. Se apaixonou tanto que veio para cá chefiar a empresa de regularização. Mas não vamos falar só de regularização, vamos conhecer também o nosso segundo integrante aqui, uma autoridade, aí, uma referência nos assuntos rurais, Luciano Mendes. Luciano, fala pro pessoal quem é Luciano, de onde você veio, conta um pouco da sua história aí pra gente. A minha história é um pouco mais recente do que a do Cândido aqui, né? Que eu estava olhando para ele falando que em 73 ele já iniciando a faculdade, vindo trabalhar na Embrapa, foi o ano que eu estava nascendo, né? Então, assim, a minha experiência é um pouco mais curta, mas a gente já tem um bom tempo de vivência aqui dentro do espaço rural aqui do Distrito Federal, né? Sou goiano aqui de Formosa, aqui pertinho, né? E bem cedo eu vim para morar em Brasília. Aqui eu me formei, né? Fiz colégio agrícola aqui em Brasília,
comecei a trabalhar na Emater muito novo também, então tem muito tempo na casa Emater, percorri vários escritórios, assim, e antes de chegar na Secretaria da Agricultura, a gente já conhecia um bom trecho aqui do Espaço Rural do Distrito Federal, né? E foi justamente conhecendo esse trecho, que é o nosso espaço rural, as principais demandas, né, desse público, que a gente chegou também na Secretaria da Agricultura e a gente teve essa oportunidade de convivendo aqui com o Cândido, poder apresentar algumas sugestões de políticas públicas para o nosso espaço, né? E eu acho que a gente foi bastante feliz com isso. E eu acho que uma das principais, sem dúvidas, foi a implantação, foi tirar isso do papel, uma necessidade que tinha, e a gente construir, fruto de muitas mãos, né, muitas parcerias, mais de 20 instituições só do poder público e outras tantas da sociedade, que a gente construir um planejamento daquilo que a gente espera para os próximos anos, né? Então a gente fica muito feliz com isso, com esse planejamento que tem daqui para frente, né? E que abarca muitos setores, né? Luciano, eu acho que você fez um panorama geral, né? A gente ouve muito falar aí do seu nome, né, enquanto secretário. Eu acho que a secretaria... Hoje eu conheço um pouco mais o sistema de agricultura, né? Eu sou do IBRAM, né? Do Instituto Brasília Ambiental, lá também fui secretário executivo. E lá a gente brinca de que quem passou pelo IBRAM passa por qualquer lugar, né? Quem passou pelo IBRAM sem ficar doido, porque tem uns também que já infelizmente tiveram que se aposentar, porque realmente lá são muitos assuntos, né? Uma complexidade muito grande. E o que eu ouço muito dizer aí assim, muita coisa para pouca gente, né? E assim, eu acho que o plano, ele reflete muito isso, essa necessidade. Mas eu queria, você que estava lá à época, né? Você que antecedeu o Dr. Cândido lá, por que um plano, né? Qual foi a ideia, assim, qual é a necessidade, a relevância, tá? E, gente, para quem está acompanhando aí, a gente está falando do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, né? Que foi elaborado aí nos anos aí de 2020, né? 21, acho que teve essa coordenação por meio de um acordo de cooperação técnica entre diversos órgãos, mas eu queria que você falasse um pouco do histórico, de onde surgiu isso. Acho que você estava lá na época, na SEAGRE, acompanhou um pouco, né? Fala um pouco pra gente, assim, da necessidade. Então, como é que surgiu essa necessidade lá? Olha, Túlio, eu acho que, sim, antes de ter uma obrigação legal, que a lei trazia isso para a gente construir esse plano, isso já estava escrito para ser há mais de 15 anos atrás, a gente tem uma certa obrigação, quando a gente trata dentro da democracia, né, de construir os passos futuros com a participação da população. E eu acho que foi isso que a gente fez, né? Acho que a gente conseguiu apenas reunir todos os atores que pensam o espaço rural, colocar no mesmo espaço e começar a levantar quais são as expectativas que todos têm para o espaço rural. E quando a gente faz essa leitura e começa a imaginar o espaço rural que a gente quer e quer que ele seja para os próximos anos, a gente começa a levantar todos esses detalhes, né? Acho que é importante a gente colocar aqui que hoje o Distrito Federal tem quase 3 milhões de habitantes, não é isso? Segundo o último censo, 2.860.000, se eu não estou enganado. E isso cresce a cerca de 30, 40 mil por ano. Se a gente olhar para o nosso horizonte, segundo o Codeplan aqui, nos próximos 30 anos nós vamos ter mais uns 700, 800 mil pessoas, né? O nosso espaço está preparado para isso? Quando a gente trata de alimento, de ocupação do solo, né, de geração de lixo, de escolas, de formação de pessoas, né? E o principal que a gente coloca nisso tudo é a questão da água, né? A água eu acho que é o nosso recurso principal que a gente tem de zelar. E o plano, ele nasceu inicialmente com esse viés, né? Assim, já que a gente precisa preservar a água para alimentar a nossa população e também para garantir a produção agrícola, o que é que a gente precisa fazer? E quando a gente foi levantando todos esses elementos, a gente viu que tinha a necessidade de também passar por outras diretrizes, né, por assim dizer, de outras dinâmicas. E quando a gente foi fazendo o nosso plano, a gente viu que tinha necessidade da gente pensar as nossas estradas, a gente tinha necessidade de pensar outras estruturas públicas como
feiras como pontes, né? Energia elétrica de qualidade na quantidade que o produtor precisa. A gente tinha de pensar equipamentos, a gente tinha de pensar novos espaços de comercialização, a gente tinha de pensar a compra dos produtos da agricultura familiar, a gente tinha de atender a demanda daqueles agricultores, daqueles trabalhadores que também querem um espaço de terra para produzir. Então você começa a ver que tem outras necessidades da coletividade que está no espaço rural. E aí nasceu o nosso plano de desenvolvimento rural. Que aborda esses eixos, né, doutor Cândido? A gente tem percorrido. Sim. Na verdade, a gente discutiu todos esses temas. Não foi só a secretaria que fez esse plano. Na época eu era secretário, o Luciano secretário executivo, e nós resolvemos criar esse plano ouvindo a sociedade. As pessoas que entendem dessa atividade, eu quero ressaltar a importância da UNB nesse processo. A Embrapa, a Emater, a Secretaria de Agricultura, até os agentes financeiros, bancos, porque tem questão do financiamento da área rural, de aquisição de área, custeio, investimento na área rural. Então os temas foram surgindo. As cooperativas, as associações. Então nós reunimos todas essas pessoas, graças à habilidade de diversas pessoas que trabalhavam na secretaria, o gabinete, os assessores, o secretário executivo, os subsecretários. Conseguimos juntar essas pessoas para que elas pudessem, nós juntos construímos um plano. O plano não é um plano aqui do governo A, B e C, ele é um plano para 20 anos. Precisa a gente aplicar essas etapas direitinho e alcançar o objetivo desse plano, que é justamente isso. Uma agricultura sustentável no campo, uma segurança jurídica, uma paz social no campo. Esse era o grande desejo. E conseguimos isso graças ao empenho de todos. É um plano que está sendo, o governo está aplicando esse plano, efetivamente. A criação da própria empresa de terras está no plano. Era isso que eu ia te perguntar, era justamente uma das exigências. Essa era uma das dores, né, que foram mapeadas lá. Sim, é um tema muito importante que há muito tempo se vem discutindo, procurando caminhos, metodologia, fórmula. Muitas tentativas foram feitas, mas nenhuma delas, as anteriores, tinha assim, um determinado fundamento para chegar ao fim. Aliás, é melhor dizer que não existia uma decisão de política, de governo de fazer. Não, basta você ir nessas reuniões dos conselhos, a gente precisa ir longe não, a gente tem percorrido a área rural aí, quando a gente vai na reunião dos conselhos, assim, é impressionante como esses temas surgem, assim. E você pode ir em Braslândia hoje, amanhã você vai em Planaltina, depois você vai em Sobradinho, você vai ouvir as mesmas reivindicações. E aí um dia, né, a gente é muito inquieto, é claro que a empresa trabalha muito nessa parte da regularização fundiária, e aí voltando no carro, um desses dias eu perguntei assim ao doutor Cândido, doutor, o senhor já percebeu? Você já devia ter percebido isso, porque, né, tem mais experiência. Eu falei, o senhor já percebeu que independentemente da área onde a gente vai, as demandas são as mesmas, as queixas são as mesmas? Aí foi quando ele falou, tanto é que são as mesmas, que isso está estampado lá no plano de desenvolvimento, que identificou a causa, identificou o problema, e também já um caminho, né, doutor, para solucionar isso. Veja bem, precisa não ter assistência da Emater, ele tem que regularizar a área dele. Não pode qualquer pessoa ocupar uma área e já ter uma assistência técnica na extensão rural da Emater. Energia elétrica, água, financiamento, compras institucionais. Então, tudo passa pela regularização fundiária. O cidadão estando regular, tendo o seu contrato de concessão de uso, ele está habilitado a crédito nas agências financeiras, como tem a assistência da Emater, ele pode vender a sua produção para o próprio governo, né, as compras institucionais. Então, se evidenciou que a questão da regularização era preponderante sobre muitos temas. Como disse muito bem o Luciano, no início se pensava de ter um cuidado especial com a água. E é importante. O produtor de água, produzir água, né? Mas a regularização, ela resolve a questão da estrada, ela resolve a questão da educação, né? Das escolas, né? Das creches rurais, tudo passa pela regularização. Por isso o governo tem esse empenho tão grande, e além das outras atividades que são feitas com muito carinho e muita competência pela Emater, pela Secretaria de Agricultura, também nós estamos com essa vontade, esse desejo de alcançar o objetivo, que é levar essa paz social no campo. Então, esse plano é um plano que foi feito por diversas mãos. Não dá nem para citar todos. Eu citei apenas 3, mas esse plano não é um plano feito pelo Cândido, nem pelo Luciano, nem pela Secretaria de Agricultura. É um plano feito pelos parceiros, as pessoas que se comprometem e que entendem da área rural. E eu ressalto mais uma vez a participação da Embrapa e da UNB. O IBRAM também participou, eu lembro na época lá da comissão. A DASA.
DASA, são mais de 21 órgãos, né, que participaram do São acordo de 24 cooperação. instituições que participaram da elaboração desse plano. Ele foi já entregue o ano 2022, salvo engano, né, Luciano? Perfeito. 2022, está à disposição da sociedade, as pessoas podem acompanhar. Isso é um documento público, quando né? a Está no gente site. planeja, normalmente, a gente erra. Uhum. Mesmo planejando, há imperfeições. Mas quando você não planeja, olha, a possibilidade de você errar ela é muito grande. Esse é um plano que ele vai se ajustando às necessidades justamente do produtor rural. A gente vai falar muito de regularização aqui, até pela preponderância do tema, relevância, mas eu quero aproveitar a presença do Luciano aqui hoje para a gente falar um pouco do sistema viário, Luciano. Hoje você está lá na Secretaria de Governo e a gente ouve muito falar, né, dos acessos às estradas rurais, o programa Caminho das Escolas. E assim, do ponto de vista ambiental, para mim, essa questão do asfaltamento ou da abertura de novas vias, ela sempre é uma faca de dois gumes, né? Porque é o seguinte, você tem primeiro ali a questão do acesso, da dignidade, né, da pessoa do campo que precisa e tem o mesmo direito da pessoa que está na cidade. Mas por outro lado, você tem um impacto ambiental que muitas vezes, né, isso tem que ser licenciado, a licença ambiental muitas vezes ela acaba até sendo um entrave, um obstáculo ali para que a gente consiga ter realmente a pavimentação dessas vias. E você tem também a urbanização, né? Existem pessoas que defendem o seguinte, quanto mais fácil tiver o acesso, melhor tá pavimentado o caminho para a urbanização, inclusive, né? Como é que você avalia isso, assim, hoje você trabalhando, né, 24 horas por dia, e aí, gente, é um trabalho mesmo que ele é diuturno, assim, às vezes a gente liga pro Luciano 6h30 da manhã, ele já tá no meio do mato aí, pegando cascalho e dando o jeito dele lá, né? Às vezes até com uma caminhonete, uma equipe pequena, e às vezes até tarde da noite, final de semana, principalmente no período da chuva. Como é que você avalia isso aí, Luciano? Essa questão do sistema viário como um todo, faz um panorama geral pra gente. Olha só, esse é mais um tema que foi exposto, né, lá no Plano de Desenvolvimento Rural, né? Isso toda a sociedade rural cobra naquela época e continua cobrando que a gente possa colocar à disposição da sociedade estradas de boa qualidade. O nosso quadrilátero aqui do Distrito Federal, ele tem uma característica um pouco diferente, né? Porque aqui as pessoas conhecem muito bem quando a gente fala das VCs e das DFs, né? Que são estradas normalmente aquelas melhores e que são administradas aí pelo DR, né? Isso já abertas, né, registradas em lei. Mas a gente ainda tem um conjunto muito grande de estradas, talvez é muito maior do que essas VCs e DFs, que elas não são registradas. Você sabia disso, Cândido? Sim. Que elas não são registradas, que elas Não estão em nenhum mapa, mas que na prática elas existem. Quem tem o controle disso hoje? Que são aquelas estradas que estão chegando na porteira do produtor, que estão dentro das comunidades, que estão dentro dos assentamentos, que a gente tem uma expectativa que isso ultrapasse 1.000 quilômetros de estrada. Rapaz, é coisa Então, você vê demais, que é viu? uma quantidade muito grande. São essas vias que a gente tem se dedicado um pouco mais ao longo desses últimos meses, porque a gente tem de procurar dar para elas também a mesma qualidade que é dada para as outras. Isso eu estou falando das estradas rurais não catalogadas, não pavimentadas, né? Então a gente está fazendo um esforço agora nesse sentido. Uma das coisas nesse momento é voltar a utilizar o material que a gente tem abundância dentro do Distrito Federal, que é o cascalho. Para isso já tem uma tratativa bastante adiantada com o Conselho de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal, que já autorizou o IBRAM a emitir as licenças para essa utilização. Então vai ser de grande valia para o Distrito Federal voltar a utilizar, voltar a fazer a manutenção das estradas. Mas aproveitando aqui o espaço que a gente tem, e eu espero que esse espaço chegue a muitos produtores, às lideranças rurais, né? É para a gente discutir um pouquinho uma coisa que tem acontecido muito aí nos últimos anos, que é essas estradas locais, normalmente elas são muito curtas, estreitas, né? E muitos lugares a patrol não chega mais, não consegue passar porque as cercas têm chegado para dentro das estradas. Então, uma das coisas que a gente tem feito muito é ir nas comunidades, ir nas lideranças rurais, para que a gente respeite aquelas faixas de domínio, para que o órgão público possa fazer a manutenção ali e dar a condição de rodagem que todos precisam, né? E a gente tem dado uma prioridade que é justamente aonde os ônibus escolares têm passado, né? Porque essa é uma solicitação que é feita e a gente deve isso para a comunidade escolar, né? Então, Exatamente. Essa prioridade tem sido atendida. No início do ano, você tem razão, não teve nem dia nem noite, né? Porque as chuvas nesse último ano, elas foram um pouco diferentes dos anos anteriores.
Não é que choveu mais, é que teve mais intensidade durante algumas chuvas e isso causou muitos estragos, né? Luciano, aproveitar que você está aqui, eu acho que depois a gente vai até fazer um corte dessa pergunta que eu vou te fazer, que eu vou disparar isso nos grupos aí. Então, olha a responsabilidade, viu? Queria que você fizesse assim, para quem está nos ouvindo agora lá na ponta, tem uma de confusão muito grande sobre que órgão que ele tem que procurar, se é o DENIT, se é o DER, se ele vai na SEAGRE, se ele vai no caminho da escola, se ele vai lá na Segovia. Eu queria que você fizesse assim um panorama geral seguinte, olha, rodovia tal, você vai procurar o órgão tal, rodovia X, faz isso pra gente, que aí a gente já faz uma prestação de serviço público aqui, para que aquele produtor que está lá esperando o asfalto, uma pavimentação, a recuperação da via dele, ele saiba em que porta ele pode bater para ter o seu problema resolvido. Bom, então vamos aproveitar a oportunidade, né? E dividir, deixando bem claro. Quando a gente trata de asfalto, é um direcionamento, e quando a gente trata de estradas rurais não pavimentadas, é outro completamente diferente, né? Para a sociedade organizada, ou mesmo o produtor, talvez na solicitação de um pedaço de asfalto, é melhor ele fazer a porta de entrada, via as administrações regionais, que normalmente está ali ao lado dele, ele pode fazer esse pedido. Mas se ele quiser fazer o pedido também via ouvidoria de qualquer um outro órgão, sinta-se à vontade, a forma que ele achar melhor. Mas normalmente a administração regional está ali mais perto para ele fazer esse tipo de pedido. Agora, quando a gente fala de manutenção das estradas rurais não pavimentadas, foi o que eu falei lá atrás, né? Existe o DR, que faz a manutenção das VCs e das DFs, então aquelas rodovias que são identificadas, né? E aquelas outras, todas aquelas demais que não são identificadas, a responsabilidade da manutenção é a Secretaria da Agricultura. Então o pedido deva ser feito a essas duas instituições, DR, no caso das VCs e da DFs, e Secretaria da Agricultura, no caso de todas as demais estradas, tá? Mas também a pessoa pode fazer, e aí a gente fica muito tranquilo para isso, fazer qualquer pedido via ouvidoria de qualquer um dos órgãos que chega nas instituições. Ela mesmo já filtra, faz a triagem e manda para o órgão competente, perfeito, né? Adotar ali as providências. É o jeito que a sociedade entender que seja mais fácil para que o pedido chegue até a instituição pública. Aproveitando o gancho aqui, doutor Cândido, o que a ETR trabalha? Quem é que tem que bater na porta da ETR? Quem que é a regularização fundiária que está sendo feita pela ETR? Ela está destinada para quem? Direcionada para quem? Olha, essa empresa foi criada com um foco exclusivo, área rural. Ela não trabalha com área urbana, não trabalha com área urbana, com característica rural, é só área rural. E isso, com esse foco que a gente tem dado a resposta para a sociedade. O trabalho é imenso. Nós temos uma área aqui hoje de 230 mil hectares de terra no Distrito Federal, diversas glebas, infinitas matrículas, tem gleba, tem até 10, 15, 20 matrículas, outras têm transcrição, que não existia nem matrícula ainda. Isso é um trabalho que tem que ser feito, um georreferenciamento dessa área, que a gente faz isso em parceria com a TerraCap, com a certificação dessa área, retificação da matrícula. Todos sabem que essas áreas foram medidas aqui há 50, 60 anos atrás. Naquela época não tinha medida precisa. Se utilizava até a braça como medida. Para quem não sabe, uma braça são 2,20 metros. Mas vai depender também do braço do cidadão, né? Então, se medir essa terra, então hoje não. Hoje é uma medida precisa. A possibilidade de erro é mínimo possível. E aí tem essas terras, tem que ser regularizada, certificada, parcelada, abrir uma matrícula para cada parcela, aí em seguida o cidadão se habilita a comprar essa terra, assim como existe no resto do Brasil, nos outros estados do Brasil. É um desafio muito grande. Essa empresa é uma empresa que foi construída por amor e por determinação do governador, que a gente pudesse dar essa paz social no campo, que o produtor rural tivesse uma casa que ele pudesse bater, uma porta só. Não adianta ficar batendo em 10 portas. Se o seu problema é área rural, você tem que bater na ETR. Lá nós temos uma solução. Se você preenche as condições da lei, certamente seu processo seguirá, senão também você vai ter a resposta que não pode. Nós só fazemos aquilo que a lei nos autoriza a fazer. Só complementando aqui, gente, né, aproveitando a sessão de prestação de serviço, a ETR é uma subsidiária integral da TerraCap, então a empresa ela trabalha especificamente nas áreas de propriedade da TerraCap, então não trabalha com terra da União, não trabalha com terra de particular. E aí se decidiu reunir, né, no âmbito de uma empresa só, toda essa competência para esses 230 mil hectares, que é o que está na competência da empresa, a gente poder avançar nessa regularização nesses dois viés, né, doutor? Essa parte
da emissão dos contratos de concessão, ela é mais ágil, né? A gente tem mais autonomia. Eu acho que é o que também, por muitos anos, a gente não conseguiu fazer, né? Embora a gente tivesse muito esforço aí. Nós já tivemos até Secretaria de Regularização Fundiária em Brasília. Mas, infelizmente, não alcançou o resultado que precisava. Por isso, o governo teve que tomar uma decisão forte de criar essa instituição que pudesse levar justamente a agilidade. Para quem não sabe, um processo aqui demorava em torno de 10 anos para você ter uma concessão de uso, 28 passos para você fazer um contrato, e hoje, graças à nossa equipe, nós temos apenas 4 passos para resolver essa questão de um contrato de concessão para um produtor rural, que já está ele numa segurança, ele já sabe que o DF legal não vai bater na porta dele, ele já sabe que ele pode ter um crédito, ele já dorme mais sossegado, e mais tarde ele vai ter com essa concessão o direito de fazer essa compra direto, sem licitação, que para ele favorece muito. Eu queria dizer também, sabe, aproveitando aqui o Luciano, nós, Brasília, no Distrito Federal, nós temos muitas dificuldades aí nas estradas rurais, seja da porteira para dentro e seja das estradas normais, mas eu posso garantir que é bem melhor do que os demais estados da federação. Brasília está muito na frente dessa. Não é tudo aquilo que nós queremos, não é tudo aquilo que o produtor merece, mas já tem um avanço significativo. Essa questão da regularização é um desafio, né? Eu tô lá, a gente tá vivendo isso, sentindo na pele essa questão e do quanto que isso é importante. Eu costumo dizer que a regularização que está sendo promovida pela ETR é nada mais, nada menos que um instrumento de justiça, viu, Luciano? Assim, é impactante você receber relatos de pessoas que vieram para cá com a promessa de ser donos, convidados por Juscelino Kubitschek, que estão na área desde a década de 50. A gente tem na Vargem Bonita registro de ocupação desde 1957 e que até hoje não tinham sequer o contrato de concessão. Então, quando você chega para uma pessoa dessa, com esse argumento, com esse discurso de que vai regularizar, a pessoa já não acredita mais. Mas é certo não acreditar. Porque as promessas foram muitas. Exatamente. Então, muitos já se foram, no né? início, por exemplo, quando eu chegava a falar desse tema, quando nós pensamos em criar essa empresa, ainda como secretário de Agricultura, as pessoas diziam que eu estava sonhando, isso nunca ia acontecer. Era impossível de acontecer em Brasília. Agora você veja bem, hoje nós estivemos entregando um contrato de concessão para as irmãs Alvim, lá na Café Centro. Ver a alegria daquela família. Elas se emocionaram em receber o seu contrato. Agora eu estou tranquilo, agora eu estou feliz. Era o sonho do meu pai, que ele infelizmente não conseguiu esperar. Já faleceu, mas as filhas estavam recebendo. Então isso nos dá uma energia muito grande, muito positiva, um entusiasmo para a gente continuar fazendo gente feliz. Esse é o nosso grande compromisso. Quando nós fomos convidados, o governador convidou para essa empresa, a gente sabia das dificuldades. Me assustei muito com a criação da empresa. Olha, como é que eu vou fazer isso? As pessoas daqui não sabem fazer isso, na minha cabeça, né? As pessoas não vão entender isso. Será que vai comprar? Então foi muito difícil. Mas hoje as coisas já se acalmaram. As pessoas já perceberam que regularização é normal e que ocorre em todos os estados do Brasil. E com certeza as coisas agora estão fluindo com mais tranquilidade, com mais serenidade. Mas o mais importante para nós é que nós usamos hoje, Luciano, e Túlio, assim, as pessoas acreditam no nosso trabalho. A gente fica feliz de ver a felicidade das pessoas. Elas confiarem no nosso trabalho. E isso, para a gente, aumenta mais a nossa responsabilidade. A gente sai feliz de um evento e preocupado. Olha, agora aumentou mais a nossa responsabilidade. Nós temos que ser mais ágil. Nós temos que ter mais pressa. Tem que fazer mais gente feliz. E isso é bom, um desafio bom. Todo dia você leva uma coisinha para casa para pensar. É verdade. Eu acho que tem três coisas que eu vejo na regularização, né? Uma, eu acho que já foi bastante abordado aqui, que é a questão da alegria, da segurança que o produtor tem em ter o documento em mãos, né? A segunda coisa, a gente vivenciou muito isso na agricultura, é a possibilidade que isso abre, né? A regularização da terra que abre de investimento aqui dentro do espaço. O nosso espaço não vai mais crescer, né? Os recursos que a gente tem é aquele, mas o produtor tem a oportunidade, com o título na mão, de ampliar suas atividades dentro da propriedade, ter mais riqueza, gerar oportunidades. Mas tem uma terceira coisa que eu acho que ainda é mais importante do que essas duas, né? O Distrito Federal sofre há muito tempo com as ocupações irregulares de solo, né? E a regularização fundiária,
né, os produtores regularizando as suas ocupações e protegendo as suas áreas, a gente tem certeza que isso vai diminuir bastante, né? Claro. E eu acho que isso é bom para toda a coletividade, para toda a sociedade. E essas três coisas que eu acho que a gente tem de acreditar e correr e avançar cada vez mais rápido com a regularização. Quanto mais regularizar, mais você tem o combate à ocupação desordenada, né, do território. Eu acho que isso é um grande viés também da regularização, um grande ativo. Mas voltando a falar de sonhos, eu costumo dizer assim, que a criação da ETR, o seu Francisco, né, lá de São Sebastião, falou isso, que assim, a ETR completou um ano agora, dia 16 de maio, a gente fez uma solenidade muito pequena, assim, muito intimista, só para poucos convidados. E aí, seu Francisco, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural lá de São Sebastião, ele, representando todos os conselhos, ele fez uma fala muito emocionante, né? Lá no aniversário. E ele disse que viu na criação da ETR, né, um fôlego pro sonho dele, né? Um fôlego de ter realmente a documento da terra, né? De ter cumprido uma promessa de que ele seria dono, de que ele teria ali a segurança jurídica, de que se ele vier a faltar, aquilo vai para os filhos, vai para a viúva. Então eu costumo dizer que, a depender da localidade, a ETR ela tá ali para concluir sonhos e promessas que foram feitas. Então, lá no Caúbe, por exemplo, a gente tá ali para concluir, né, o sonho do governador Zé Aparecido, que pensou nesse modelo, né, que até hoje a gente não tinha ali a concretização dele pela falta da regularização. Na Vargem Bonita, a gente está concretizando ali uma promessa de Juscelino, quando trouxe os japoneses para cá, para assentar aqui, para produzir hortaliça aqui para o Distrito Federal, num solo extremamente árido. Então eu costumo dizer que a ETR ela está realizando sonhos por onde ela passa e cumprindo com as promessas de outras pessoas que nos antecederam. Então acho que, para mim, isso é o que mais marca a regularização que está sendo feita pela empresa lá, doutor. Eu acho que o componente é importante, mas esses avanços eles estão ocorrendo justamente em razão das parcerias. Sim. Nós não fazemos nada sozinhos, né? Quer dizer, há uma determinação de governo, mas há também o empenho efetivo da Terracap nessa transformação, nesse novo caminho para a área rural, como da Secretaria de Agricultura, da Emater, que são nossos parceiros, né? Todos os parceiros estão ajudando, colaborando, participando desse processo de regularização. A gente não faz nada sozinho, né? E também não tem essa vaidade de alguém A, B está fazendo. O governo é uma decisão de governo. Nós estamos fazendo e eu acredito que esse momento, por esses próximos anos, até o final dessa gestão de governo, vai haver uma grande transformação no campo, levando justamente aquilo que as pessoas mais precisam, que é a segurança jurídica, para alcançar essa paz social que o governo do Distrito Federal tem vontade de alcançar. Dificuldade, pedras, tos, isso existe desde que o mundo é mundo. A gente vai com calma, retirando os obstáculos, fazendo as curvas necessárias e avançar o suficiente para que transforme Brasília. A gente fica triste quando vê que, em razão da metodologia utilizada aqui não vai se culpando ninguém, mas os usos e costumes daqui, o direito consuetudinário daqui, fez com que as coisas fossem criando dessa forma. Veja bem, me preocupa quando a área é ocupada por pessoas, não está se criticando aqui ninguém, mas depois fica uma situação consolidada e aí a culpa passa a ser do governo. Coisa que não acontece não tem mais estado do Brasil, porque tem os municípios, cada município administra os seus respectivos área rural, urbana, né? E tem lei, determinações que fazem que determine como é que as coisas aconteçam. Essa questão desse loteamento que existe aqui, essas ocupações, depois não tem um lugar para passar uma patrol para resolver, não tem um lugar para andar uma ambulância para passar um socorro. Isso é uma questão que é feita desordenadamente por alguns setores da sociedade e depois a culpa é do governo. Olha, aqui não tem asfalto, aqui não tem energia, aqui não tem esgoto. Isso não acontece no resto do Brasil. Por que não acontece no resto do Brasil? Porque quando a área urbana chega na tua propriedade rural, o compromisso é seu se você quer passar para a urbana. Se você quer passar para a urbana, você tem que fazer um projeto de loteamento. O dono do projeto de loteamento, isso é feito por lei, uma lei municipal, que cria um loteamento X com tantos lotes. Dentro dessa área, certamente, se deixa o espaço público, aqui vai ser a escola, aqui vai ser o campo de futebol, ali vai ser o posto de saúde. Esses espaços são doados para o poder público, ou seja, para o município, e depois o cidadão vai vender os seus lotes. Mas ele vai vender urbanizado, ele vai fazer a rede de esgoto, ele vai fazer a parte de energia, ele vai fazer o asfalto, ele vai fazer toda a infraestrutura para depois vender esses lotes. Isso é assim no resto do Brasil. Qualquer município do Brasil, de norte a sul, faz isso, Brasília. Infelizmente, ainda tem esse processo que é muito demorado. O governo agora está atento nessa atividade, correndo com a regularização. A regularização faz bem a todos. Faz bem ao governo, faz bem ao trabalhador rural, fixa o homem no campo.
Você veja um problema, um tema aqui muito importante. Olha, a mão de obra rural está escasso. As pessoas não querem ficar no campo. Porque os pais ficam muito tempo no campo, preservam a sua propriedade, mas vão envelhecendo, vão morrendo. Nem todo filho tem a vocação, até porque o pai põe um filho na escola para estudar. Doutor, o senhor tocou num assunto que uma professora, né, lá da Fazenda Salve, aquela professora, ela falou uma coisa que me marcou muito, né? Uma vez, ela falou o seguinte, que quando ela entrou na Secretaria de Educação, ela aposentou agora, mas quando ela entrou, há 30 e tantos anos atrás, o discurso dentro de sala de aula era o seguinte, você tem que estudar, que senão você não estudar, você vai pegar no cabo da enxada, você vai acordar de manhã para tirar leite. Aí ela fala, olha o quão ignorante eu era, porque inconscientemente eu estava colocando na cabeça daquele cidadão que ele tinha que abandonar o campo. E aí ela falou, graças a Deus, eu me aposentei com outro discurso, que era, olha, você tem que estudar para você ser um engenheiro, ajudar seu pai na fazenda, produzir mais, para você ser um advogado, correr atrás da regularização fundiária. Então mudou a mentalidade. Então eu acho que o que o senhor está colocando com relação à mão de obra, e eu acho que um dos grandes legados que esse podcast aqui pode deixar também, e vários episódios, é mostrar o quanto que o potencial do campo tem aí, né, no Distrito Federal. Eu não conhecia a área rural do Distrito Federal. A área rural no Distrito Federal, ela tem a maior produtividade do Brasil. Não é produção, produtividade. O Luciano conhece isso lá pela Imaté há muitos anos, né, Luciano? Em 2022, por exemplo, a produtividade de trigo aqui foi superior à produtividade do Canadá. O maior produtor de trigo do mundo. A nossa aqui foi superior. O que eles fazem lá em 150 dias, PADEF fez aqui em 120 dias. Então é um território pequeno que tem uma alta produtividade. E a diversidade dessa produção. Então, acho que aqui tem temas muito importantes que a gente pode ir discutindo aí. Cada dia um tema novo. E quem vai ganhar com isso é você que está nos assistindo. Gente, falando sobre Plano de Desenvolvimento Rural, então esse é um documento que foi produzido aí pela SEAGRE. Ele está disponível, né, lá na SEAGRE, no site também da Secretaria. Eu acho que qualquer um que tenha interesse pelo tema, é importante buscar essas informações. E aí a gente fica aqui também à disposição. Agora a gente vai passar para uma parte, né? Já a parte final do nosso podcast aqui, onde a gente pretende conhecer mais os nossos convidados aqui. Então eu vou perguntar papum aqui, doutor. Primeiro começar com o senhor aqui. Eu vou te fazer 5 perguntas. O senhor tem que responder com uma palavra só. São 5 palavras, tá? Então tem que estar preparado aí. Vamos lá. Falando agora de ruralidade, né? Assuntos rurais. Qual é a sua comida caipira favorita? Galinha caipira. Qual é o seu time do coração? São Paulo. Qual é o seu hobby? O que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Cara. Sou apaixonado pelo trabalho. Eu acho que só o trabalho produz riqueza lícita. Tá certo. O senhor foi deputado aí, vou lhe fazer uma pergunta capciosa aí. Na história do Brasil, qual é o político de maior referência? Qual é a pessoa que o senhor considera, por diversos fatores, não precisa justificar, mas quem é o maior político da história do Brasil? Tancredo Neves. Tá certo. E qual é a maior qualidade de um homem? Honestidade, a lealdade e não ser ingrato. Já falou 3. Aí, Luciano, vamos lá. Aí pro Luciano aqui também, vamos fazer as mesmas perguntas aqui. Comida caipira favorita? O arroz com feijão, sem dúvida. Qual é o time do coração? O da maioria da nossa comunidade, né? A seleção do Flamengo. É o Botafogo? Qual é o hobby do Luciano aí nas horas vagas? Sempre que eu tenho um espaço vago, eu acabo indo para minha chácara. É o que eu gosto de fazer. Eu acho que lá eu me encontro. Eu não saio do espaço rural. Trabalhar, né, cara? Vamos lá, falando de política aí também, te fazer essa pergunta na sua avaliação, qual é o maior político aí da atualidade ou que já passou? Como é que você avalia isso aí? Eu sempre gosto de falar de Juscelino Kubitschek, né? Eu acho que é o que a gente tem uma relação maior aqui dentro do Distrito Federal, né? Uma pessoa que contribuiu, que trouxe a capital para cá. Maior qualidade de um homem? Eu acho que é o trabalho também, né? Eu acho que o trabalho é o que engrandece a pessoa, né? Bom, eu vou falar aqui da costela, né? Eu gosto de uma costela. Sou botafoguense de coração. Acho que o meu hobby hoje é ficar com minha filha, né? Eu gosto muito nas horas vagas aí. Eu não tenho mais horas vagas também, porque eu chego em casa, eu já entro no terceiro turno lá e sábado, domingo também é com ela. Beijo, minha filha. Se estiver assistindo aí com a mamãe. Eu acho que o nosso político de referência, assim, a gente sempre gosta de falar quem já passou, né? Eu vou me arriscar aqui a falar de alguém que está vivo, né? Eu acho que o maior legado hoje da política aqui no Distrito Federal é do governador Ibanez, viu? Até então eu acho que era Joaquim Roriz, assim, era
o governante que eu acho que mais fez obra, mais mudou a vida das pessoas aqui, mas eu acho que hoje o governador Ibanez, ele, quando sair, vai sair deixando um legado. E eu tenho uma deferência pessoal pela oportunidade que ele me deu, então eu tô me arriscando aqui, mas hoje um político de referência seria ele. E a maior qualidade de um homem, para mim, é a honestidade também, né? Bom, vamos abrir agora pro aviso final, né? Aí cada um vai ter 2, 3 minutos aí para falar um pouco sobre os temas, né? Assim, que a gente abordou aqui. É um recado diretamente para a comunidade que está nos assistindo. Esse capítulo também vai ficar gravado também, as pessoas depois vão buscar. Esse episódio vai ficar para a história, viu? O primeiro episódio do Amarrando as Camisas, aí depois quando vocês buscarem aí, olha como é que eles começaram, era tudo improvisado, não sei o quê. Mas acho que a gente tá saindo bem aqui, né? Assim, para quem nunca tinha feito. Então, doutor Cândido, vamos lá. Qual é a mensagem que o senhor quer deixar para o produtor rural que está assistindo isso, seja ao vivo, seja gravado? O que o senhor gostaria hoje, se o senhor tivesse de frente, assim, a um produtor rural que está almejando todos esses serviços do plano de desenvolvimento? Então ele almeja ali pela regularização fundiária, por uma UBS, por uma escola de qualidade. Olha para a câmera e acho que o senhor pode dar um aviso para ele e uma mensagem. Esperança. A mensagem é de esperança. Nós, aqui, produtor rural de Cifera, está esperando há muito tempo. A espera foi grande, mas tem esperança porque nós estamos trabalhando com amor. Quando se trabalha por amor, o resultado vem. Essa é uma empresa que foi criada por o amor do governador ao produtor rural, o amor da Terra Cap, do Isídio ao produtor rural. É uma empresa que a gente trabalha por amor. A gente não se preocupa com data, com horário de entrada no trabalho. Nós chegamos às 7h15 da manhã na empresa, todos os dias, se precisar feriado, sábado, domingo. Então, quando a gente trabalha assim, eu acredito que pode se esperar que vai chegar. Luciano, vamos lá. Imagina aí a Dona Maria, o seu João tá assistindo a gente lá, da chacrinha dele lá e tá assim, almejando, tá olhando pra gente com essa esperança que o doutor Cândido, né, tá colocando aqui. O que você olhando pra essa câmera aí, você diria pra ela, diria pra ele aí nesse momento? Eu diria o seguinte, dentro do nosso espaço, do nosso quadrilátero aqui, a gente tem muitos homens e mulheres dedicadas aí ao espaço rural, muitas instituições que estão procurando atender aí as expectativas dos produtores, né? Só colocando aqui, tem empresa de terra dedicada à regularização, tem a Emater, toda ela dedicada à visita aos produtores, fazer assistência técnica. Nós temos as universidades que também se dedicam aos produtores, nós temos a UNB, nós temos a Secretaria da Agricultura, ou seja, nós temos tantas instituições que têm no horizonte a prestação de serviço para esses agricultores. Então, assim, é questão de acreditar mais nesses homens e nessas mulheres que estão dentro dessas instituições procurando fazer o melhor para os produtores rurais. Acho que acredite, participe, cobre, né? Eu acho que a democracia, a cidadania, ela se faz com participação ativa, né? O que você falou. E aí fazer um registro aqui, em todos os locais que a gente vai, eu nunca ouvi falar mal da Emater, né? Em todas as gerências. Então fica o meu abraço aqui a todos os empregados da Emater, dessa empresa tão querida, ao presidente Cleis, que hoje está lá também no comando da empresa. Só se fala bem da Emater, que eu acho que é a porta de entrada desse produtor rural que muitas vezes está ali angustiado, não sabe em que porta bater, bate na porta da Emater, e a Emater que se encarrega, né, de encaminhar essas demandas aí. Então, o meu aviso seria esse: participe mais, cobre mais, vá nas reuniões dos conselhos, saiba quem é o conselheiro, o presidente do conselho da sua região. Aqui nós temos 9 conselhos aqui no Distrito Federal, né? Procure saber mais, participe mais, cobre mais. A empresa está de portas abertas para receber essa demanda de regularização fundiária. O governo como um todo, isso é uma determinação, inclusive, do governador, para que a gente atenda as pessoas, encaminhe a demanda das pessoas, encontre soluções, porque problema a gente já está cheio. Eu acho que já acabou, já passou essa era de se culpar outras pessoas, de se procurar o culpado, de se encontrar os erros. Eu acho que a gente chegou na era de procurar as soluções. E a gente está lá, o doutor Cândido fala que a ETR é uma casa de soluções para o homem do campo, porque a gente acaba se envolvendo também com outros temas, né, com outras demandas, mas o nosso foco é a regularização, porque a gente entende que isso é a porta de entrada. Então, para você que está nos ouvindo aí, de qualquer lugar que você esteja,
o meu apelo é que você participe mais, acompanhe mais. Eu quero fazer desse canal aqui um instrumento de comunicação para que essa mensagem chegue até você. O que muitas vezes os canais oficiais não conseguem chegar, o que muitas vezes a correspondência oficial não consegue chegar, o diário oficial não consegue alcançar, a gente pretende alcançar aqui, né? Numa mensagem de WhatsApp, numa publicação do YouTube. Hoje, né, muitas pessoas têm acesso à internet, então se inscreva no canal. E aí vem aquele jargão: curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, porque aqui é que a gente pretende fazer essa plataforma de divulgação dessas informações, de mostrar o quanto que o campo do Distrito Federal é rico, do quanto que a gente tem oportunidade na área rural e do quanto que a gente precisa focar, né, e prestigiar essa comunidade, porque realmente hoje a gente pode dizer que são áreas que estão esquecidas, né? Que foram esquecidas. Hoje, por mais que a gente tenha um trabalho do governo ali tentando prestigiar, tentando trazer essas pessoas, a gente vê o quanto que a gente precisa fazer para chegar até lá. Então, o meu apelo para você que nos assiste é que faça comunique, compartilhe isso também. Olha, agora tem um canal lá no YouTube, é o primeiro canal aqui de Brasília, né, que fala sobre regularização, que fala sobre os assuntos rurais. Então, vamos dar audiência para esse canal. Acompanhe aqui, me siga aí nas redes sociais, siga os nossos participantes aqui, o Luciano Mendes, Cândido Teles. A gente vai compartilhar aí depois os perfis oficiais. Esteja por dentro. Quem está por dentro está sempre sabendo do que está acontecendo, está sempre acompanhando a notícia. Meus amigos, agora chegou o momento, né, da gente fazer jus aqui ao nome do canal, né, Amarrando as Camisas, né? Essa logo, inclusive, ela traz aí a representação aí de 3 pessoas ali no campo, né, com seus microfones. Esse microfone é para dar voz a essas pessoas. Hoje a gente está com 2 autoridades aqui falando um pouco das soluções, mas a ideia é que a gente tenha uma plenária até muito representativa, né, também das pessoas que estão lá do outro lado, esperando essa demanda chegar, ouvir um pouco disso também, para que use esse microfone aqui para externar essas demandas. E esse momento que vai se encaminhando para o final do nosso podcast é o momento em que a gente amarra as camisas, né? E o que é amarrar as camisas? Simboliza um compromisso nosso, né, com essas pessoas que estão lá no campo, para que a gente saia daqui com esse compromisso de mudar a vida de quem está lá, né? Eu acho que cada um de nós que está assistindo aqui vai sair com essa missão também. Todo mundo que está assistindo aqui vai ter que amarrar as camisas, né? De mudar a vida do produtor do campo. Como é que muda a vida do produtor do campo, né? Procure entender melhor como é que se dá a produção, né? Ajude mais e esteja sempre acompanhando aqui que a gente vai passar essas dicas. Então a gente tá com as camisas aqui, a gente vai aqui pro centro da mesa, a gente vai amarrar assim as mangas das camisas pra gente não soltar mais, né? Então, para mim é um prazer, quero desde já registrar isso aqui, que para mim é um prazer hoje estar amarrando as camisas com o Dr. Cândido Teles, ele que se intitula aí advogado, ex-deputado, ex-presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, que já integrou mais de 150 mil títulos. Para mim é uma grande honra ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Quero sempre contar com o senhor. Costumo dizer lá em casa que toda vez que eu vou para casa, eu vou com um ensinamento novo, né? E o senhor é uma pessoa que ensina pelo exemplo. Ensina muito menos com palavras e mais com exemplos, né? Por meio das suas histórias, por meio do seu exemplo de vida, do que o senhor conquistou, da bondade que o senhor tem, da humildade que o senhor tem. Então eu agradeço muito. Para mim é uma honra muito grande ter iniciado aqui o podcast Amarrando as Camisas com a sua presença aqui. E é por essa razão que eu quero amarrar as camisas aqui. Vamos amarrar. Vamos amarrar e amarrar do Luciano também. Tudo junto e misturado. Aí nós damos um nó assim. Estamos aí de camisa amarrada. Juntos, vamos fazer a transformação que o campo precisa. Vamos deixar aqui que a gente ainda tem mais uns 2 minutinhos para o Luciano falar também. Luciano, eu quero te agradecer também. Você que é uma autoridade, uma grande referência aí na área rural do DF. Eu não falo isso da boca para fora. Eu sou testemunho do seu trabalho. A gente, né, em posições diferentes, a gente dividir ali a mesma responsabilidade, você na secretaria e eu no IBRAM, e eu sou testemunho do seu empenho e do quanto você se dedicou na secretaria para que as coisas acontecessem lá. Então, não por outro motivo também, você foi
um dos escolhidos para estar aqui nessa estreia, falando um pouco mais da sua experiência, né, trilhando os caminhos de novos convidados que vão estar aqui. Então é por essa razão também que eu quis amarrar as camisas com você, para que a gente esteja junto aí em prol do homem do campo e de resolver essas demandas aí. Agradeço demais a participação de vocês. E é isso. Se vocês quiserem fazer uso da palavra aí, por fim, a gente fica à disposição. Eu acho que esse é um momento muito importante, esse termo de amarrar a camisa. É porque nós não podemos fugir dessa batalha. Nós temos que estar juntos. A nossa força é do tamanho da nossa união. Nós temos que estar juntos lutando pelo mesmo objetivo. Levar essa paz social no campo, que é um compromisso desse governo que gosta do homem e da mulher do campo, para que possa transformar a sua vida. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Túlio é um menino que eu conheci há pouco tempo. Conhecemos por ocasião da criação dessa empresa, assumimos compromissos de como levar isso adiante. E compromissos que a gente faz, a gente tem que cumprir. E esse é um compromisso que nós temos com a mulher e com o homem do campo. Obrigado. Vamos lá, Luciano. Túlio, fico muito feliz de ter sido convidado aqui para esse início de caminhada, né? Espero que seja uma caminhada de muito sucesso, e já é, né? Porque é um tema que afeta todo mundo, que a gente gosta muito, né, Cândido? Eu também fico muito feliz de ter amarrado aqui a camisa, né, nesse simbolismo da coletividade, né? Eu, antes de ir para a Secretaria da Agricultura, uma das coisas que eu fazia na Emater, que eu gostava muito, é justamente o trabalho com as comunidades, com as associações, com os conselhos, né? Porque é isso que a gente acredita, é na coletividade que a gente vai conseguir avançar em todos esses temas de desafio que a gente tem aí. Forte abraço, sucesso a todos vocês. Obrigado.